Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 5. Nós vamos tratar do versículo 8, que trata da bem-aventurança dos limpos de coração. Mas eu queria fazer algo diferente. Queria que vocês lessem comigo a partir do versículo 1. Vai ser importante nós relembrarmos as primeiras bem-aventuranças que já foram expostas aqui nas mensagens anteriores. Então, queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. E a gente vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Certinho? Todos acharam? Vamos orar primeiro, pedir ao Senhor que nos ajude, nos ilumine, abra o nosso entendimento de clareza, para que nós possamos compreender e aplicar a palavra ao nosso coração. Pai, nessa noite, nós nos assentamos aos Teus pés mais uma vez. Nós, Senhor, pedimos que o Teu Espírito venha iluminar o nosso entendimento, aquecer o nosso coração e transformar as nossas vidas através da Tua palavra. Ao considerarmos esse texto, Pai, ao lermos e meditarmos na Tua palavra, que a Tua palavra se torne vida para a gente, vida aos nossos corações, de maneira que o texto reflita, repercuta em nós, Senhor, e possamos, a partir desse texto, das bem-aventuranças, crescer na graça do conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler todos juntos, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, a gente vai parar no versículo 8, que trata da bem-aventurança, que é o tema da mensagem dessa noite. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Por hoje, só até aqui. Versículo 8 é o tema, é o texto que nos leva à meditação dessa noite. Como nós temos aprendido até aqui, e eu sei que você tem acompanhado essa série de mensagens, tem bebido da palavra de Deus, se alimentado da palavra de Deus, nós temos visto que o Sermão do Monte, que é o objeto desses capítulos aqui, a partir do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, o Sermão do Monte pode ser definido como a plataforma de governo do Messias. Todo governo traz a sua proposta, a sua plataforma, e quando Jesus inaugura o reino, quando Jesus vem, o Verbo se faz carne, o Messias vem a essa terra, ele apresenta nessa exposição a sua plataforma de governo, no momento em que ele introduz o seu reino celestial nessa nossa dimensão terrena. É por isso que essas bem-aventuranças que são registradas no Evangelho segundo Mateus, elas não podem existir isoladamente. Por isso que eu pedi para nós lermos todos juntos esses primeiros versículos até aqui, porque não existe a bem-aventurança apenas dos mansos, ou dos humildes, ou dos misericordiosos, ou dos limpos de coração. A bem-aventurança, na verdade, ela é um conjunto. Elas devem ser entendidas, elas devem ser integradas umas às outras, formando uma espécie de mosaico. Esse mosaico é o caráter cristão, é o caráter daqueles que serão aceitos pelo Pai, no reino do nosso Deus, como seus súditos. Então é importante nós entendermos que todas essas bem-aventuranças devem estar presentes na nossa vida. Elas devem ser evidenciadas, manifestadas nas nossas vidas. Aquele que se autoproclama filho de Deus, aquele que diz que conhece a Deus, que pertence ao reino de Deus, mas não manifesta as bem-aventuranças, é um mentiroso, é o hipócrita. É aquilo que Jesus colocava diante dos fariseus, que se diziam filhos do reino, que se diziam povo de Deus, mas na verdade viviam uma religião exterior. Viviam uma realidade que não correspondia, que não era coerente com a verdade do interior do coração. Então, as bem-aventuranças devem ser compreendidas
como um padrão da justiça do reino de Deus. As bem-aventuranças devem ser entendidas como algo a ser buscado, algo a ser perseguido por nós. Eu queria que você guardasse essa palavra, perseguido. Guarda essa palavra que ela vai voltar mais à frente, num momento importante aqui dessa meditação. Então, as bem-aventuranças correspondem a esse padrão da justiça cristã. E esse alvo deve ser perseguido por nós, que desejamos entrar no reino dos céus. Todos aqui desejam entrar no reino dos céus, amém? Nós desejamos. Então, se nós desejamos ser súditos desse rei maravilhoso, desse rei bondoso, misericordioso, amado, o amado da nossa alma, aquele que o texto do Antigo Testamento chama de o desejado das nações, aquele que veio e instaurou o seu reino na terra, e aquele que virá, voltará para consumar todas as coisas e definitivamente estabelecer. Hoje nós cantamos que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa realidade, irmãos, está descendo do céu. Nós celebramos a ceia nessa noite, né? João Calvino diz que quando nós celebramos a ceia, o céu desce. O céu desce, Jesus está à destra de Deus, Ele está exaltado à direita de Deus. Quando nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós proclamamos uma verdade futura, escatológica, que o céu desce, Ele está descendo, e Deus nos dá esse privilégio, esse meio de graça, de nós participarmos da mesa do Senhor, e Ele nos dá essa antecipação da glória. Para quem é a mesa do Senhor? Para quem é essa mesa? Quem tem acesso a essa mesa? São os perfeitos? São aqueles que não falham, que não erram? São aqueles que são totalmente incorrigíveis? Não. Essa mesa é para pecadores regenerados. A mesa do Senhor e o reino de Deus é para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Então veja, as bem-aventuranças, na visão de Mateus, na proposta colocada aqui no Evangelho de Mateus, elas mostram que todo esse caráter de justiça, de ética do reino de Deus, é algo a ser buscado. Lá no capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, a lógica do sermão é essa: o reino dos céus, nós buscamos o reino dos céus, é o que a nossa alma deseja. Nossa alma não deseja a satisfação e as conquistas dessa terra. A nossa alma deseja o nosso Deus. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma tem sede do Deus vivo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Nós devemos buscar as bem-aventuranças. Nós devemos desejar viver esse texto, ser chamados de bem-aventurados, experimentar a graça maravilhosa de Deus que nos faz aptos a estarmos nessa mesa, nessa congregação e no futuro, face a face com o nosso Deus. O texto que nós lemos diz que bem-aventurados, versículo 8 especialmente, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando Moisés se encontra com Deus, naquela experiência maravilhosa, naquela revelação que Deus faz a ele, Moisés diz assim: eu quero ver tua glória. Deus diz para Moisés, adaptando e parafraseando aqui o texto, Deus diz para Moisés: você não sabe o que está pedindo, Moisés, porque homem nenhum jamais viu a Deus e viveu para contar a história. Mas eu vou quebrar teu galho, Moisés. Entra aqui na fenda da rocha e eu vou passar e vou cobrir com a minha mão. É uma expressão que Deus usa para a gente compreender, porque Deus não tem mão, Deus é espírito, mas Ele diz: eu vou passar, e você vai ver a minha glória como que passando de costas, e eu vou cobrir para você não morrer, Moisés. E Moisés tem a experiência, ali na fenda da rocha, de contemplar a glória de Deus. Quando Moisés está ali, conversando com Deus no Monte Sinai, o seu rosto resplandece. Lembra? O rosto de Moisés resplandece, e quando ele desce do monte, ele coloca o véu. Sabe por que Moisés coloca o véu? O apóstolo Paulo explica isso mais à frente.
Ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, ele fala da glória que estava ali sobre Moisés naquele tempo, mas era uma glória que desvanecia. Moisés cobriu o rosto porque aquela glória brilhava, mas ela estava desvanecendo. Mas o apóstolo Paulo nos desafia, a todos nós, com o rosto descoberto, sermos transformados de glória em glória na imagem do seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus estava com os seus discípulos, um deles pediu: mostra-nos o Pai. E ele diz: amigo, a gente já está junto há tanto tempo, quem vê a mim, vê ao Pai. Então as bem-aventuranças, meus irmãos, especialmente essa que nós tratamos nessa noite, dos limpos de coração, porque eles verão a Deus, as bem-aventuranças significam que essa transformação está acontecendo em nossas vidas. Nós estamos com o rosto descoberto, ninguém precisa botar o véu, porque a glória, em vez de desvanecer, ela está crescendo. Lá em Provérbios, a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a nossa realidade, essa é a proposta aqui das bem-aventuranças, experimentarmos um crescimento, experimentarmos em Deus uma transformação de glória em glória. Como Paulo diz, com o rosto descoberto, somos transformados à imagem do Filho de Deus. O Sermão do Monte é o caráter de Cristo. O Sermão do Monte é a própria natureza de Cristo. As bem-aventuranças correspondem a quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, como o apóstolo Paulo novamente diz, nós devemos ser seus imitadores, imitadores de Cristo. Foi assim que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, lá em Antioquia. Esses cristãos, esses pequenos cristos, esse povo que diz que imita esse tal de Cristo, esse povo que vive como Cristo. E aí eles passaram pela primeira vez, lá no livro de Atos, em Antioquia, a ser chamados dessa maneira, cristãos, pequenos cristos. É o que nós somos, pequenos cristos. Até que um dia nós vamos ver face a face o nosso Deus. Esse é o convite que o Senhor nos faz. Veja, esse texto fala dos puros de coração. Os comentadores têm uma divergência quanto ao significado dessa expressão puros ou limpos de coração. Alguns vão dizer que se refere a uma pureza interior, a uma pureza moral interior, que é oposta àquela piedade de fachada. Sabe aquela aparência de piedade? Aquela fachada de religiosidade? Então, alguns comentadores vão interpretar essa fala de Jesus, que bem-aventurados os limpos de coração, levando para o lado interno, entendendo que os limpos de coração são aqueles que têm uma pureza moral interior, e isso denunciando a hipocrisia dos fariseus, que eram os grandes críticos de Jesus naquele momento, naquela época. Essa é uma linha, uma corrente. Uma outra corrente, uma segunda corrente, eu não quero confundir vocês, a gente vai chegar aqui numa conclusão pacífica, eu prometo, mas uma segunda corrente de comentadores entendem que os limpos de coração são aqueles que são sinceros e que não têm um coração dividido. O limpo de coração é aquele que não tem um coração dividido, ou seja, aquele que não está dividido entre amar a Deus e amar a esse mundo. Ou seja, um coração íntegro. E nesse caso, esses comentadores entendem que a bem-aventurança condena o coração dobre. Sabe aquele coração dúbio, dobre, é um pé lá e um pé cá, é um pé na igreja, um pé no mundo, essa divisão de coração. Eu já vivi isso na minha vida. Eu confesso para vocês que já vivi no momento da minha adolescência, logo depois da minha conversão, talvez por falta de discipulado, talvez por falta de orientação, eu era crente, eu sabia que era salvo, convertido, mas adolescente, as atrações do mundo eram fortes, mas Deus é tão bom, mas Deus é tão maravilhoso que Ele me livrou. Deus é tão maravilhoso que Ele me deu escape, me deu livramento, e um dia, assim, nitidamente, Deus falou ao meu coração: decida o que você quer fazer. Você quer me servir? Você quer me amar? Ou você quer essa realidade aí diante dos seus olhos? E a minha resposta para Deus foi: Senhor, eu quero te amar, eu quero te servir, eu não quero ter mais um coração dividido. Então, esses autores trabalham essa possibilidade de interpretação. O teólogo Donald Carson faz uma síntese dessas duas interpretações. E eu concordo com a posição de Carson. Donald Carson diz o seguinte, ele faz uma síntese
das duas posições. Ele diz que não há contradição entre as duas visões. Então ele diz, aquele que é sincero em seu compromisso com o reino de justiça, também é puro em seu interior. Ou seja, aquele que não tem o coração dividido, que é íntegro, que é sincero na busca da justiça do reino de Deus, também será puro no seu interior. Ele vai viver uma vida coerente com essa realidade. Ou seja, tanto o exterior quanto o interior correspondem a essa integridade, a essa pureza de coração transmitida aqui nessa bem-aventurança aqui do capítulo 5, versículo 8, do Evangelho de Mateus. Eu concordo com essa posição, acho que ela concilia as duas ideias e ela responde corretamente, tanto no aspecto interior, ou seja, uma religião, não uma religião de fachada, não uma performance. Hoje nós vivemos a era da performance. Hoje nós vemos nas redes sociais a performance, a imagem prevalecendo, e que não corresponde à realidade, muitas vezes, nem em todos os casos, mas muitas vezes não corresponde à realidade daquela pessoa, do que ela vive, do que ela está ali ostentando nas redes sociais, por exemplo. Mas a bem-aventurança corresponde tanto a essa coerência entre o que está dentro do coração e aquilo que é vivido externamente, e também essa verdade de um coração que não é dividido. É o que os autores chamam de tirania do eu dividido. O limpo de coração é aquele que não está submetido a essa tirania do eu dividido, do coração dobre, o coração que está dividido entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo. Então, bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Porque é impossível que Deus se esconda deles. Bem-aventurados os limpos de coração, porque é impossível que Deus se esconda deles. Eles verão a Deus. Esses que são limpos de coração, eles vivem hoje como se já pudessem ver o invisível. E eles vão experimentar, naquele grande dia também, uma visão mais completa, face a face, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, mas a gente tem que entender o seguinte: quanto à pureza de coração, quanto aos limpos de coração, nós precisamos perceber que, mesmo sendo regenerados, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos pecadores. A má notícia de hoje é essa. Você não pode sair daqui sem saber disso, sabe? Ainda somos pecadores. De manhã nós falamos sobre misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos. Mas nessa misericórdia, nessa nossa nova natureza, ainda tem uma mistura de pecado. O apóstolo João, já citado hoje pela manhã, João diz que, filhinhos, nós somos, irmãos, queridos, amados, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Mas, um dia, o veremos face a face, um dia seremos como Ele é. Então, veja, os puros de coração não são aqueles que são infalíveis, perfeitos, inerrantes. Os puros de coração são regenerados, são pessoas que nasceram de novo, que receberam um novo coração de Deus, mas estão sujeitos às lutas do pecado todo dia. O limpo de coração luta todo dia contra o pecado. Paulo diz que existe uma luta entre a carne e o sangue, a carne e o espírito. Existe uma luta entre a carne e o espírito diária que nós enfrentamos. Por quê? Porque a carne não quer fazer a vontade de Deus. O espírito quer fazer a vontade de Deus, e o espírito habita em nós. O apóstolo Paulo chega a dizer que o Espírito tem ciúmes de nós, tem zelos de nós, ciúmes mesmo. Por quê? Porque o nosso coração não pode ser dividido. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir ao Senhor e servir a Satanás, ou à carne, ou ao mundo. Nós temos que ser íntegros totalmente do nosso Senhor. O salmista, lá no Salmo 73, eu queria que você lesse comigo esse texto. Salmo 73, versículos 1 e 2. É interessante porque, depois você vai ler o texto completo em casa, mas eu queria só os 2 primeiros versículos do Salmo 73. O salmista fala um pouco sobre essa dificuldade. Que dificuldade, Marcelo? A dificuldade que nós temos de lutar contra as tentações, contra as situações que vêm a nós para tentar nos afastar da comunhão com Deus. Salmo 73, versículos 1 e 2, diz assim o salmista: com efeito, Deus é bom para com Israel. Para quem? Para com os de coração
limpo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele continua dizendo assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E depois ele vai desenvolver, explicando o que aconteceu com ele. Mas esse salmo retrata muito bem o que é a dificuldade dessa caminhada dos limpos de coração. Não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada tranquila, é uma luta constante, é uma luta diária. E eu queria trabalhar nesse primeiro momento os nossos problemas do coração. Então vamos fazer aqui um diagnóstico do coração. Vamos falar então sobre os problemas. O texto fala dos limpos de coração, mas nós precisamos compreender quais são os problemas do coração. Primeiro, nosso coração é uma fantástica fábrica de ídolos. Uma fantástica, não é fábrica de chocolate não, é uma fantástica fábrica de ídolos, meus irmãos. O teólogo reformado João Calvino tem uma frase muito célebre que vocês devem conhecer. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Desde cedo, somos hábeis em inventar os nossos ídolos. O coração humano é fábrica de ídolos. Nós temos uma habilidade natural que decorre da nossa origem do pecado, de criar ídolos. Nós somos fabricantes de ídolos por excelência. E esse é o primeiro problema do coração. Se nós queremos ser limpos de coração, nós precisamos identificar esse primeiro problema. O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo. O que? Objetos, o ego, pessoas, propriedades, relacionamentos, instituições, prazeres, tudo isso. E mais, por aí a lista continua. Mas, para ilustrar, para exemplificar, tudo aquilo que nos motiva. Ah, Marcelo, mas coisas boas nos motivam. Deixa eu terminar a frase. Tudo aquilo, objetos, pessoas, relacionamentos, instituição, tudo aquilo que nos motiva. Tudo aquilo em que nós confiamos. Tudo aquilo em que nós empregamos o nosso coração, a nossa energia, o nosso tempo. Tudo aquilo em que depositamos a nossa esperança. Tudo aquilo que nos controla e governa. Ídolo é aquilo que nós mais queremos. Sabe, aquilo que não pode ser adiado, o que nós mais queremos, pode se tornar um ídolo. Ídolo é tudo a que nós servimos no lugar de Deus. Tudo que nos motiva no lugar de Deus. Tudo em que depositamos a nossa esperança no lugar de Deus. Tudo isso pode se tornar um ídolo do nosso coração. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Cristo nos livra dos ídolos. Ele nos liberta dos ídolos do coração. Jesus é libertador. Nós cantamos aqui Hosana. Hosana significa salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Então, quando nós nos vemos aprisionados, idólatras no nosso coração, nós clamamos a Ele, salva, Hosana, salva-nos, Senhor. Cristo nos livra dos ídolos. Ele é quem deve ocupar o trono, a inteireza do nosso altar, do nosso coração. Ele é quem deve ser toda a nossa esperança. Ele é quem deve ser todo o nosso deleite, todo o nosso prazer e alegria, irmãos. É Cristo. Toda a nossa satisfação está nele. Então, Cristo nos livra. Cristo liberta o nosso coração dessa idolatria. O coração humano é fábrica de ídolos. Os puros de coração são aqueles que são libertos por Jesus Cristo. Dessa idolatria, do ego, de todas essas coisas que nós colocamos aqui, que podem ser qualificadas como ídolos. Nós precisamos dessa ajuda graciosa e misericordiosa de Deus. Sabe para quê? Para que cada dia nós possamos identificar os ídolos do nosso coração. Porque eles surgem assim, de repente, eles vão aparecendo, e talvez de uma forma imperceptível, eles vão surgindo no nosso coração, porque o nosso coração tem essa habilidade. Todos os dias, nós precisamos examinar o coração. Precisamos fazer a oração do salmista lá do Salmo 139. Vocês sabem de cor essa sabem de cor. Salmo 139, versículos 23 e 24. Reverendo, essa igreja sabe a Bíblia toda de cor, praticamente, né? Toda de cor. Então, Salmo 139... Abre aí, dá tempo de abrir, pode abrir que dá tempo. Salmo 139, essa você sabe com certeza, você canta esse texto.
Salmo 139, versículos 23 e 24. Precisamos fazer todo dia a oração do salmista. Meus irmãos, esse salmo é maravilhoso. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você cantou já isso alguma vez na vida, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Essa oração é diária. Esse pedido, esse clamor é diário. Sabe por quê? O nosso coração camufla. O nosso coração, ele é esperto. Ele consegue dissimular, ele consegue esconder. Então, o coração, aliás, é o segundo ponto aqui, o segundo problema do coração. O coração é enganoso. Então, o coração é fábrica de ídolos, o coração também é enganoso. Ele é dissimulado. Cuidado com o seu coração. Quando alguém disser para você assim, olha, siga o seu coração. É cilada, Bino. Foge que é cilada. É cilada, Bino, foge. Irmãos, irmãs, não vamos seguir o nosso coração, porque ele é enganoso, ele é dissimulado. Jeremias, o profeta Jeremias faz um diagnóstico do coração do seu tempo, né, do povo de Judá, mas que é o diagnóstico do nosso coração hoje. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Olha, é um diagnóstico perfeito da realidade, da enfermidade do coração humano. Jeremias diz assim: enganoso é o coração. Não siga o seu coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles não seguem o seu coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Essa palavra corrupto pode ser traduzida como enfermo. Desesperadamente enfermo, corrupto. Pergunta de Jeremias: quem o conhecerá? Você não conhece o seu coração. Eu não conheço o meu coração. Quem conhece? Quem o conhecerá? Deus responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Combinou com o Salmo 139, né? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Complete a frase: a boca fala. Viu como é que essa igreja conhece a palavra de Deus, reverendo? Sabem tudo. Muito bom. Muito bom. A boca fala do que está cheio o coração. Deus está dizendo aqui, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Nós fazemos o que o nosso coração comanda. E ele é enganoso. Ele é dissimulado. Ele camufla as intenções. Mas Deus conhece. Deus é aquele que sonda, que conhece, ele esquadrinha o coração, os pensamentos, ele vai lá no profundo, ele discerne aquilo que nós não podemos discernir. Meus irmãos, sem a graça de Deus, é impossível confiar no coração. E é por isso que o ser humano, por si só, é a sua própria sorte, ele está entregue a uma situação desesperadora. Como Jeremias diz, o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, mas Deus conhece o coração. Mas Marcelo, você está dando só má notícia essa noite? Vamos dar uma boa notícia? Boa notícia. A boa notícia é que na nova aliança, pela graça de Deus, nós podemos experimentar a transformação do nosso coração. Essa é a boa notícia, meus irmãos. E aí eu volto para Jeremias, eu volto para o profeta Jeremias, quando ele diz lá no capítulo 31, falando sobre a nova aliança, no capítulo 31, dos versículos 31 a 33, Jeremias diz que faz uma nova aliança. Ele promete, Deus promete, né, através de Jeremias, Deus promete fazer com o seu povo uma nova aliança. Sabe por quê? Porque Judá quebrou a aliança.
Israel já nem mais existia nesse tempo, o Reino do Norte já tinha sido riscado do mapa pela Assíria nesse período. E o Judá ainda se segurava mais perto ali do juízo, e Jeremias é levantado para profetizar contra aquele povo, dizer que Deus exerceria o juízo e o povo endurecido. Mas a promessa é interessante porque o livro de Jeremias e as profecias de Jeremias não ficam apenas no juízo, mas elas abrem uma porta, uma chance, uma janela de esperança. 31 de Jeremias, versículos 31 a 33, ele diz assim, olha, porque essa aliança, ele diz, firmarei, eis aí vem dias, e já chegaram esses dias, o Messias já veio, ele já veio, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Quem é o novo Israel? Quem é o novo Israel? Eu e você. Nós somos o novo Israel. Nós somos o povo de Deus, nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva, essa aliança é para a gente. Então ele diz assim, porque essa é a aliança que firmarei, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. A boa notícia é que na nova aliança nós recebemos um novo coração, e nesse novo coração, Deus inscreve, Deus coloca, Deus grava no nosso coração a sua lei. E a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é maravilhosa, ela é mais doce que os favos de mel, como diz o Salmo 19, ela é mais desejável do que qualquer outra coisa. Ezequiel também fala sobre essa questão do coração novo. Ezequiel diz que Deus vai nos dar um coração novo, Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Então, os dois profetas do Antigo Testamento trabalham essa promessa. Eles apontam para a graça, eles apontam para o Evangelho, um novo coração. Coração daquele que nasceu de novo, que teve um encontro verdadeiro, real com o nosso Senhor Jesus Cristo e passou da morte para a vida. A promessa de Deus e a boa notícia é, no Evangelho, na nova aliança, nós temos um novo coração. E é nesse novo coração que Deus vai desenvolver essa pureza, a pureza de coração. Já que nós recebemos um novo coração, a pergunta que se segue é, como preservar limpo o coração, porque a bem-aventurança fala dos limpos. Se a gente vive nessa luta, como já foi colocado inicialmente, a luta é que nós temos diariamente que enfrentar essas tentações, essas lutas, como preservar limpo o nosso coração? Então eu queria trabalhar algumas questões práticas, né, de como a palavra de Deus nos ensina a manter a pureza do coração. Eu quero trazer algumas referências que vão nos ajudar no dia a dia. Como preservar a pureza desse coração novo que Deus nos deu. A primeira prática bíblica que nós precisamos fazer para manter o nosso coração incontaminado é guardar o nosso coração. Simples, né? Guardar o nosso coração. Guarde o coração. Marcelo, como assim guardar o coração? Guardar. Guardar no sentido de não expor o seu coração às vontades do nosso próprio eu ou às vontades de qualquer outra pessoa que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Provérbios, lá no capítulo 4, 23, você conhece esse texto também, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? Guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. É interessante que, no mundo ocidental, a ideia de coração é uma ideia romântica. No mundo ocidental, a ideia de coração é uma ideia romântica, a questão é mais ligada às emoções. Mas na linguagem oriental, na linguagem do texto bíblico, especialmente aqui do Antigo Testamento, quando se fala de coração, se fala do centro das decisões. O coração não é o centro das emoções, o coração é o centro da razão, da decisão, é das fontes da vida. Dele é que procedem as saídas, as fontes da vida. Então guarde o coração do mal,
Guarde o coração. O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não é verdade? Guarde seu coração das falas, né, que não edificam. Guarde seu coração de coisas que não alimentam espiritualmente a sua vida. Guarde seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, primeiro, guarde o coração. Segundo, aplique o coração à palavra de Deus. É isso que você escreveu errado, Marcelo, isso aqui. Espera aí, não é aplicar a palavra de Deus ao seu coração, não. Aplique o seu coração à palavra de Deus. Aplique o seu coração à palavra de Deus, né? É essa ordem mesmo que nós devemos fazer. Segundo, então, aplicar o nosso coração à palavra de Deus. Lá no Salmo 119, que eu não vou pedir para vocês lerem ele completo hoje, né, mas eu queria ler, né, citar aqui 2 versículos do Salmo 119, quando o salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, nós devemos aplicar o nosso coração à palavra de Deus. Aplicar o nosso coração à palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra ti. Como preservar o coração puro? Como ser um limpo de coração? Aplicando o meu coração à palavra de Deus. De que maneira poderá conservar o jovem puro o seu caminho? O jovem e o velho. Não é só o jovem, o velho também, o experiente. Como poderá guardar puro o seu caminho? O salmista responde, observando segundo a sua palavra, aplicando o coração à palavra de Deus. E eu queria que vocês lessem comigo Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Bom, para a gente poder completar esse pontinho aí. Hebreus 4, 12 e 13. O que diz o texto? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja, pensamentos, ele está falando de emoções, ele está falando de pensamentos e propósitos do coração. Mas leia o versículo 13 também. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, esse texto não é para colocar peso na nossa vida. O texto que nós acabamos de ler não é para colocar uma vigilância sobre as nossas vidas, mas é para nós aplicarmos o nosso coração à palavra de Deus. E a palavra de Deus que é mais cortante, aqui a metáfora usada pelo autor aos Hebreus é aquele cutelo usado pelo sacerdote. O sacerdote dividia ali o sacrifício, e ele dividia juntas e medulas. O corte tinha que ser limpo, perfeito, era um corte limpo, porque ele apresentava aquela oferta, aquele holocausto diante do Senhor. E o autor aos Hebreus está fazendo sempre essa comparação, essas metáforas do sistema do Antigo Testamento, da Antiga Aliança com a Nova Aliança. Então ele está dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela corta como aquele cutelo do sacerdote, e ela divide o nosso interior, ela expõe pensamentos e propósitos. Então devemos aplicar o nosso coração à palavra de Deus. Terceira prática bíblica, devemos buscar intimidade com Deus. Como é que eu posso manter limpo o coração? Buscando intimidade com Deus. Sabe o que é isso? Isso significa cultivar uma vida devocional. Cultivar uma vida devocional. Repito, o objetivo não é colocar peso. O objetivo não é colocar carga sobre as nossas vidas, mas é o desejo de buscar a face de Deus. A intimidade do Senhor, lá no Salmo 25, versículo 12. A intimidade do Senhor, Salmo 25, versículo 12. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, busquemos a intimidade com o Senhor. É uma forma de manter o nosso coração puro, limpo. Esse novo coração precisa ser
preservado, guardado, alimentado, cuidado. E na intimidade com Deus, nós podemos avançar, crescer e manter nosso coração puro. 4. Estão anotando todos aí? Não, né? Não, anotaram? Depois vocês podem assistir o replay, né, no YouTube, aí vocês podem anotar. Mas o quarto ponto, a quarta prática bíblica, eu não estou inventando nada, irmãos. A Bíblia nos ensina isso. A quarta prática bíblica é pedir a Deus um coração puro. Orar, pedindo a Deus um coração puro. Não foi isso que Davi fez no Salmo 51? Não foi isso? Ele diz, versículo 10 do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Hoje de manhã nós lemos o Salmo 51 na confissão, e nós cantamos sobre isso hoje de manhã também. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Veja, ore pedindo a Deus, é simples. Deus responde a oração, meus irmãos. Deus responde. Você crê nisso? Deus responde a oração? Então ore pedindo a Deus um coração puro. Senhor, cria em mim um coração puro. Eu não sou capaz de criar isso, mas o Senhor é capaz. E o Senhor é capaz de renovar em mim um espírito inabalável, reto, diante do Senhor. E para não cansar muito vocês, eu vou dar só a quinta prática bíblica para fechar esse bloco, para a gente completar aqui essa meditação do versículo 8 de Mateus capítulo 5. A quinta prática bíblica é viver em comunhão com os irmãos. Viver em comunhão com os irmãos. Você quer guardar o seu coração puro? Quer? Viva intensamente a comunhão do corpo de Cristo. Viva intensamente a comunhão dos santos. Sabe por quê? Porque quem está aqui também quer ter um coração puro. Quem está aí do seu lado também quer ter um coração puro, está buscando a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. E aí Paulo escreve a Timóteo, eu queria que vocês lessem comigo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo 2, 22. Paulo diz assim a Timóteo, foge, Timóteo, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Ele está falando assim, Timóteo, não viva perigosamente, não viva na beira do precipício, foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com quem? Com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Você quer ter um coração puro? Viva intensamente a comunhão. Viva intensamente a vida da igreja. Por quê? Porque aqui nós seguimos a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que de coração puro também invocam ao Senhor. São 5 práticas bíblicas que podem nos ajudar, nos fortalecer, nos encaminhar nessa caminhada diária, nessa luta diária que nós temos para preservar o nosso coração puro, para vivermos essa bem-aventurança. Agora, eu pergunto para vocês, qual é a bem-aventurança daqueles que têm o coração puro? Eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Eu então entro na segunda parte desse sermão e eu queria que você pensasse comigo sobre isso. Os puros de coração, agora eu vou pedir licença para citar o Carson novamente. Agora eu vou citar a frase dele. Você gosta do Carson, né? Já percebi que vocês são fãs. É muito bom. O Donald Carson realmente, né, tem aí nosso respeito, né? Mas eu vou pedir licença para citar a frase literal. Essa aqui eu coloquei literal, preciso citar para vocês, tá? Os puros de coração verão a Deus, agora com os olhos da fé, e no fim, frase bonita, no ofuscante esplendor da visão beatífica, em cuja luz não pode existir nenhum engano. Vou repetir a frase, se você quiser anotar. Os puros de coração verão a Deus, agora com os olhos da fé. Nós vemos a Deus com os olhos da fé. E no fim, no ofuscante esplendor da visão beatífica, da bem-aventurança, em cuja luz não pode existir nenhum engano. Entenda, em Deus não há engano, em Deus não há sombra de mudança, em Deus não há dúvida. Os limpos de coração são aqueles que têm um coração íntegro, não dividido. E Deus também não se divide. Deus enviou o seu Filho, entregou o seu Filho, Deus deu o que era mais precioso por nós.
E assim, quando nós vivemos a bem-aventurança do puro de coração, da pureza de coração, nós vamos ver Deus agora e no porvir. Essa visão esplendorosa que Carson repete aqui. Mas tem um detalhe importante, e essa é a parte final que eu queria compartilhar com vocês. Tem uma questão importante aqui. Voltando lá para a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O autor da carta diz assim: segui a paz para com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Meus irmãos, parece que o autor da carta aos Hebreus sintonizou aqui o tema com o Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o autor da carta aos Hebreus, que está exortando, estimulando os seus leitores, sabe o que acontece? Resumindo, a carta aos Hebreus é escrita para irmãos que estão dispersos, mas eles estão querendo voltar atrás. São irmãos que estão passando perseguição, luta, pressões da sociedade, da vida, e eles estão a ponto de desistir. Então a ênfase da carta é: vamos em frente. Capítulo 12, lá no início, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, meus irmãos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E aí depois ele diz: segui a paz para com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Lembra que eu falei lá no início da palavra perseguido? Lembra que eu falei, guarda essa palavra que a gente vai voltar? É exatamente isso que o autor da carta aos Hebreus diz aqui. O verbo que ele usa aqui, que está traduzido como seguir, a gente pensa assim, seguir é só seguir, né? Entra na fila aí e segue, irmão, segue aí. Não. A expressão aqui do autor da carta é uma expressão mais enfática, que é alguém perseguindo uma caça. Você imagina alguém perseguindo uma caça. Então não é simplesmente seguir. É uma perseguição, né? É uma corrida, é uma questão que você vai atrás, mas com ênfase. Veja, ele fala para perseguir dois alvos, a paz e a santificação. Como o versículo 9 trata dos pacificadores, e aí já dando spoiler para domingo de manhã, né, reverendo? Domingo de manhã, bem-aventurados os pacificadores. Então, eu não vou falar dos pacificadores, vou poupar vocês, vou deixar para domingo de manhã. Então, spoiler. Domingo de manhã não percam, bem-aventurados os pacificadores. Vou falar só da santificação, só de perseguir a santificação, para a gente concluir esse sermão dessa noite. Veja, a santificação não é opcional. A santificação não é opcional na nossa vida. É isso que o autor da carta está dizendo, sem a qual ninguém verá Deus. Persiga a santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus. Então veja, o processo aqui colocado pela bem-aventurança é um processo de perseguição que vai durar toda a nossa vida, irmãos. É uma perseguição que vai durar toda a nossa existência, até o dia do Senhor. Então, ele está dizendo, persiga a santificação. Deus deseja que compartilhemos da sua santidade. Sem ela, ninguém verá a Deus. É uma condição indispensável, não é uma opção. Eu vou me santificar se der. Não. A santificação não é opção, a santificação é uma realidade que se impõe a nós que queremos ver a Deus. E aí Paulo completa essa ideia quando ele fala aos Tessalonicenses, né, e aí a gente conclui aqui essa meditação, quando ele diz assim, olha, lá aos Tessalonicenses Paulo vai orar. Primeiro aos Tessalonicenses 5:23. Ele vai orar por aqueles irmãos. E ele vai dizer assim, a oração de Paulo é, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Paz e santificação estão juntos todo o tempo. Em Hebreus, na carta aos Tessalonicenses, ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. E aí Paulo completa dizendo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Essa parte final da oração de Paulo é um amém. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É como se ele fizesse a oração assim, Senhor, santifica inteiramente os meus irmãos. Senhor, santifica integralmente e que eles sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis no dia da tua vinda. Amém. Amém.
Fiel é o que vos chama, o qual também os fará. Eu quero terminar com essa boa notícia e quero encorajar você. Eu quero te encorajar essa noite, dizendo o seguinte: é da vontade de Deus a nossa santificação. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Sabe quem é a pessoa mais interessada na nossa santificação? É o nosso Pai Celestial. E Ele vai cooperar todas as coisas para cumprir esse propósito. Ele vai fazer tudo, e Ele já tem feito tudo, meus irmãos, para que esta obra seja completa. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, se você ama a Deus, se você quer ver a Deus, se você está incluído nessa bem-aventurança, eu sei que você está. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus passa pelo caminho da santidade. É imprescindível, é indispensável. A santificação é uma obra que vai caminhar com a gente, vai ser realizada até o último dia. Mas a promessa de Deus é que Ele vai fazer. O que chama, faz. O que chama, completa a sua obra. Eu quero orar com você nessa noite. Eu queria orar pelas nossas vidas. Você que recebeu um novo coração, mas luta todo dia com o pecado. Amanhã é segunda-feira. O pecado jaz à porta, o pecado vai bater a porta. Amanhã nós vamos ser expostos a diversas situações. E nós precisamos da palavra de Deus para enfrentar essas situações e vencer. E se você deseja isso, vamos orar juntos agora, pedindo ao Senhor que nos ajude. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela verdade que nós acabamos de experimentar, conhecer aqui, através da Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, nos dá um coração puro. Nós te pedimos, Senhor, santifica-nos. Desenvolve a nossa santificação, Senhor. Opera em nós o querer e o realizar, segundo a Tua boa vontade, meu Deus. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar os ídolos do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a sondar o coração e aplicar o nosso coração à Tua palavra. Nos ajuda a viver na comunhão dos santos. Nos ajuda, Senhor, a viver intensamente a bem-aventurança. Senhor, nós queremos ser limpos de coração, Pai. E nessa noite nós te pedimos, nos ajuda, Pai. Que essa palavra, Senhor, fique nos nossos corações e que ela produza o efeito desejado por Ti mesmo. Nós queremos ser os bem-aventurados, limpos de coração. Nós queremos ver o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém.